Olá! Hoje a nossa aula será sobre a subtração. Nossa, o que é subtração? É a continha de menos, gente. Né? A gente aprende por continha de menos, mas o nome correto é subtração. E já é importante os alunos de 4º e 5º ano saberem que uma continha de menos é, na verdade, a subtração, a operação da subtração. Tá? O que é a subtração? É quando você quer tirar quantidades. Quando você quer também ver diferenças de quantidade. Né? Então, em um probleminha, na hora da leitura de um probleminha, você tem que perceber se ele na sua interpretação, ele está querendo tirar quantidade e também, ou também se ele está querendo saber a diferença de uma coisa, de uma quantidade para outra quantidade. Né? Isso é ideia de subtração, ideia de menos, tá? Então, por exemplo, João tinha, um exemplo, 45 bolinhas de gude. 45 bolinhas de gude. Né? Ele andando perdeu 30 bolinhas de gude. Agora ele quer saber quantas bolinhas de gude ele tem. Quantas bolinhas? Para eu saber, eu tenho que tirar, eu tenho que fazer uma conta de menos. E o sinal que representa a continha de menos, a subtração, é o tracinho. Tá? Na hora de armar, é o mesmo esquema da conta de mais. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, e assim sucessivamente. Tá? Só que na hora de resolver, ao invés de eu juntar, eu vou tirar. Como assim? 5 bolinhas. Eu vou resolver de trás para frente, mesma coisa. De trás para frente, coluna por coluna, tá? Imagina que aqui é uma coluna da unidade e aqui é a coluna da dezena. Aí eu vou resolver 5 menos 0. Imagina, eu tenho 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 0 é a mesma coisa que nada, correto? 0 é a mesma coisa que nada. Então, 5, se eu tirar nada do 5, eu vou continuar com 5. Agora, 4 bolinhas. 1, 2, 3, 4. Tenho que tirar 3. Vou apagar 3. 1, 2, 3 bolinhas. Quantas eu fiquei? 1. Então, João restou 15 bolinhas. Ah, falar em restou, sabe qual é o nome da resposta? Resto, ou diferença. E aqui é o minuendo, e o subtraindo. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença, tá? Por que é resto ou diferença? Porque alguns probleminhas você vai indicar a diferença de quantidade, tá? Essa daqui é a subtração simples, tá? Nós temos a subtração de pedir emprestado, que é o quê? Quando o número de cima ele é menor que o de baixo. Quando acontece assim, de 6 menos 7, aí eu tenho que pedir emprestado, mas isso é uma outra aula. Vamos fazer um outro exemplo dessa? Vamos ao seguinte probleminha. Em um estádio, estava acontecendo um jogo, né? Tinham lá torcedores do Flamengo e torcedores do Vasco. E quer saber qual é a diferença, né, em quantidade, quantos torcedores do Vasco e do Flamengo tinham de diferença, quantos a mais tinha de diferença. Então vamos supor que tinham 2.354 torcedores do Flamengo, né? E tinha 1.142 torcedores do Vasco. Qual é a diferença de quantidade de torcedores? Essa é a pergunta. Aí, para eu saber a diferença, eu tenho que fazer uma conta de menos. Vamos lá. Aí, mesmo esquema, ó. Tem que resolver coluna por coluna. 4 menos 2, 5 menos 4, 3 menos 1, 2 menos 1.
4 menos 2. Aí eu vou lá e faço 4 risquinhos. 1, 2, 3, 4. Tiro 2 risquinhos. Quantos risquinhos ficaram? 2. Então 4 menos 2 é 2. 5 menos 4. A gente faz 5 risquinhos. Quem já sabe fazer de cabeça ou no dedo, faz no dedo, faz de cabeça, tá? Isso é treino, tá? 5 menos 4. Vou tirar 4 risquinhos. 1, 2, 3, 4. Sobrou quanto? 1 risquinho. Vamos tentar fazer de cabeça? Tenho 3. Tirei 1. Sobrou? Sobraram 2. Tenho 2. Tirei 1. Sobrou 1. Então, qual a diferença de torcedores? 1.212 torcedores. Então, o Flamengo levou 1.212 torcedores a mais para o estádio do que o Vasco. Essa é a diferença de torcedores. Então, a continha de subtração, ela sempre vai indicar a perda de alguma coisa, a perda de uma quantidade ou a diferença de quantidade, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira aula, a primeira parte da aula sobre subtração. Ok?